Olá, vamos continuar? Capítulo hoje começa pelo 75. Chama-se Comigo. Podendo acontecer que algum dos meus leitores tenha pulado o capítulo anterior, observo que é preciso lê-lo para entender o que eu disse comigo logo depois que Dona Plácida saiu da sala. O que eu disse foi isto, abre aspas. Assim, pois, o sacristão da Sé, um dia, ajudando-a à missa, viu entrar a dama, que devia ser uma colaboradora na vida de Dona Plácida. Viu-a outros dias, durante semanas inteiras. Gostou, disse-lhe alguma graça, pisou-lhe o pé, ao acender os altares, nos dias de festa. Ela gostou dele, acercaram-se, amaram-se. Dessa conjunção de luxúrias vadias, brotou Dona Plácida. É de crer que Dona Plácida não falasse ainda quando nasceu, mas se falasse podia dizer aos autores de seus dias: aqui estou, para que me chamastes? E o sacristão e a sacristã naturalmente lhe responderiam: chamamos-te para queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal ou não comer, andar de um lado para outro, na faina, adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez. Triste agora, logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até acabar um dia na lama ou no hospital. Foi para isso que te chamamos, num momento de simpatia. Fecha aspas. Capítulo 76. O estrume. Súbito, deu-me a consciência um repelão. Acusou-me de ter feito capitular a probidade de Dona Plácida, obrigando-a a um papel torpe, depois de uma longa vida de trabalho e privações. Medianeira não era melhor que concubina, e eu tinha-a baixado a esse ofício, à custa de obséquios e dinheiros. Foi o que me disse a consciência. Fiquei uns 10 minutos sem saber que lhe replicasse. Ela acrescentou que eu me aproveitara da fascinação exercida por Virgília sobre a ex-costureira, da gratidão desta, enfim, da necessidade. Notou a resistência de Dona Plácida, as lágrimas dos primeiros dias, as caras feias, os silêncios, os olhos baixos, e a minha arte em suportar tudo isso, até vencê-la. E repuxou-me outra vez, de um modo irritado e nervoso. Concordei que assim era, mas aleguei que a velhice de Dona Plácida estava agora ao abrigo da mendicidade. Era uma compensação. Se não fossem os meus amores, provavelmente Dona Plácida acabaria como tantas outras criaturas humanas, donde se poderia deduzir que o vício é muitas vezes o estrume da virtude. O que não impede que a virtude seja uma flor cheirosa e sã. A consciência concordou, e eu fui abrir a porta a Virgília. 77. Entrevista. Virgília entrou risonha e sossegada. Os tempos tinham levado os sustos e vexames. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Tá. Que doce que era vê-la chegar, nos primeiros dias,
envergonhada e trêmula. Ia de sege, velado o rosto, envolvida numa espécie de mantel que lhe disfarçava as ondulações do talhe. Da primeira vez, deixou-se cair no canapé, ofegante, escarlate, com os olhos no chão. E palavra, em nenhuma outra ocasião a achei tão bela, talvez porque nunca me senti mais lisonjeado. Agora, porém, como eu dizia, tinham acabado os sustos e vexames. As entrevistas entravam no período cronométrico. A intensidade do amor era a mesma. A diferença é que a chama perdera o tresloucado dos primeiros dias para constituir-se em um simples feixe de raios, tranquilo e constante, como nos casamentos. Estou muito zangada com você, disse ela sentando-se. Por quê? Porque não foi lá ontem, como me tinha dito. O Damião perguntou muitas vezes se você não iria, ao menos tomar chá. Por que é que não foi? Com efeito, eu havia faltado à palavra que dera, e a culpa era toda de Virgília. Questão de ciúmes. Essa mulher esplêndida sabia o que era e gostava de o ouvir dizer, fosse em voz alta ou baixa. Na antevéspera, em casa da baronesa, valsara 2 vezes com o mesmo Peralta, depois de lhe escutar as cortesanices, ao canto de uma janela. Estava tão alegre, tão derramada, tão cheia de si. Quando descobriu, entre as minhas sobrancelhas, a ruga interrogativa e ameaçadora, não teve nenhum sobressalto, nem ficou subitamente séria, mas deitou ao mar o Peralta e as cortesanices. Veio depois a mim, tomou-me o braço e levou-me a outra sala, menos povoada, onde se me queixou de cansaço e disse muitas outras coisas, com o ar pueril que costumava ter em certas ocasiões. E eu ouvia, quase sem responder nada. Agora mesmo costumava me responder alguma coisa, mas enfim contei-lhe o motivo da minha ausência. Não eternas estrelas, nunca vi olhos mais pasmados, a boca semiaberta, as sobrancelhas arqueadas, uma estupefação visível, tangível, que se não podia negar. Tal foi a primeira réplica de Virgília. Abanou a cabeça com um sorriso de piedade e ternura, que inteiramente me confundiu. Ora você! E foi tirar o chapéu, lépida, jovial, como a menina que torna do colégio. Depois veio a mim, que estava sentado. Deu-me pancadinhas na testa, com um só dedo, a repetir: isto, e eu não tive remédio senão rir também. E tudo acabou em galhofa. Era claro que me enganara. 78. A presidência. Certo dia, meses depois, entrou Lobo Neves em casa, dizendo que iria talvez ocupar uma presidência de província. Olhei para Virgília, que empalideceu. Ele, que a viu empalidecer, perguntou-lhe: a modo que não gostastes, Virgília? Virgília abanou a cabeça. Não me agrada muito, foi a sua resposta. Não se disse mais nada, mas de noite Lobo Neves insistiu no projeto, um pouco mais resolutamente do que de tarde. 2 dias depois, declarou à mulher que a presidência era coisa definitiva. Virgília não pôde dissimular a repugnância que isso lhe causava. O marido respondia a tudo
com as necessidades políticas. Não posso recusar o que me pedem. É até conveniência nossa, do nosso futuro, dos teus brasões, meu amor, porque eu prometi que serias marquesa e nem baronesa estás. Dirás que sou ambicioso? Sou-o deveras, mas é preciso que me não ponhas um peso nas asas da ambição. Virgília ficou desorientada. No dia seguinte, achei-a triste na casa da Gamboa, à minha espera. Tinha dito tudo a Dona Plácida, que buscava consolá-la como podia. Não fiquei menos abatido. Você há de ir conosco, disse-me Virgília. Está doida? Seria uma insensatez. Mas então é preciso desfazer o projeto. É impossível. Já aceitou? Parece que sim. Levantei-me, atirei o chapéu a uma cadeira e entrei a passear de um lado para outro sem saber o que faria. Cogitei largamente e não achei nada. Enfim, cheguei-me à Virgília, que estava sentada, e travei-lhe da mão. Dona Plácida foi à janela. Nessa pequenina mão está toda a minha existência, disse eu. Você é responsável por ela. Faça o que lhe parecer. Virgília teve um gesto aflitivo. Eu fui encostar-me ao consolo fronteiro. Decorreram alguns instantes de silêncio. Ouvíamos somente o latir de um cão, e não sei se o rumor da água que morria na praia. Vendo que não falava, olhei para ela. Virgília tinha os olhos no chão, parados, sem luz, as mãos deixadas sobre os joelhos, com os dedos cruzados, na atitude da suprema desesperança. Noutra ocasião, por diferente motivo, é certo que eu me lançaria aos pés dela e a ampararia com a minha razão e a minha ternura. Agora, porém, era preciso compeli-la ao esforço de si mesma, ao sacrifício, à responsabilidade da nossa vida comum e, conseguintemente, desampará-la, deixá-la e sair. Foi o que fiz. Repito, a minha felicidade está nas tuas mãos, disse eu. Virgília quis agarrar-me, mas eu já estava fora da porta. Cheguei a ouvir um prorromper de lágrimas e digo-lhes que estive a ponto de voltar para enxugar com um beijo, mas subjuguei-me e saí. 79. Compromisso. Não acabaria se houvesse de contar pelo miúdo o que padeci nas primeiras horas. Vacilava entre um querer e um não querer, entre a piedade que me empuxava à casa de Virgília e outro sentimento, egoísmo, suponhamos, que me dizia: fica, deixa-a a sós com o problema, deixa-a que ela o resolverá no sentido do amor. Creio que essas duas forças tinham igual intensidade, investiam e resistiam ao mesmo tempo, com ardor, com tenacidade, e nenhuma cedia definitivamente. Às vezes sentia um dentezinho de remorso. Parecia-me sacrificar, nem arriscar de mim próprio. Perdão, gente, pulei a linha aqui. Parecia-me que abusava da fraqueza de uma mulher amante e culpada, sem nada sacrificar nem arriscar de mim próprio. E quando ia a capitular, vinha outra vez o amor e me repetia o conselho egoísta.
e eu ficava irresoluto e inquieto, desejoso de a ver e receoso de que a vista me levasse a compartilhar a responsabilidade da solução. Por fim, interveio um compromisso entre o egoísmo e a piedade. Eu iria vê-la em casa, e só em casa, em presença do marido, para lhe não dizer nada, à espera do efeito da minha intimação. Deste modo, poderia conciliar as duas forças. Agora que isso escrevo, quer me parecer que o compromisso era uma burla, que essa piedade era ainda uma forma de egoísmo e que a resolução de ir consolar Virgília não passava de uma sugestão do meu próprio padecimento. Capítulo 80. De secretário. Na noite seguinte, fui efetivamente à casa do Lobo Neves. Estavam ambos. Virgília muito triste, ele muito jovial. Juro que ela sentiu certo alívio quando os nossos olhos se encontraram, cheios de curiosidade e ternura. Lobo Neves contou-me os planos que levava para a presidência, as dificuldades locais, as esperanças, as resoluções. Estava tão contente, tão esperançado. Virgília, ao pé da mesa, fingia ler um livro, mas por cima da página olhava-me de quando em quando, interrogativa e ansiosa. O pior, disse-me de repente o Lobo Neves, é que ainda não achei secretário. Não? Não. E tenho uma ideia. Ah, uma ideia. Quer você dar um passeio ao norte? Não sei o que lhe disse. Você é rico, continuou ele. Não precisa de um magro ordenado. Mas se quisesse obsequiar-me, ia de secretário comigo. Meu espírito deu um salto para trás, como se descobrisse uma serpente diante de si. Encarei o Lobo Neves fixamente, imperiosamente, a ver se lhe apanhava algum pensamento oculto. Nem sombra disso. O olhar vinha direito e franco. A placidez do rosto era natural, não violenta, uma placidez salpicada de alegria. Respirei e não tive ânimo de olhar para a Virgília. Senti por cima da página o olhar dela, que me pedia também a mesma coisa. E disse que sim, que iria. Na verdade, um presidente, uma presidenta, um secretário, era resolver as coisas de um modo administrativo. Bom, o capítulo seguinte é um pouquinho longo, então nós vamos ficar por aqui, tá bom? Me despeço de vocês, agradecendo a companhia e pedindo para vocês não esquecerem de deixar seu like. E se quiserem todo o resto, eu vou agradecer muito. Tá bem? Muito obrigada, tá, gente? Muito obrigada mesmo, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.